O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tomemos assento. Irmãos, a palavra de Deus precisa iluminar a nossa vida, iluminar a nossa mente, iluminar o nosso olhar, as nossas decisões, as nossas intenções, a nossa consciência, o nosso caminho. É a palavra de Deus que traz paz e certeza da verdade de estarmos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele é a palavra, Ele é o Verbo. Da palavra se tornou carne. Da palavra se torna Eucaristia. Da palavra da vida se torna ressurreição e vida nova para aqueles que acordam. Jesus na sinagoga, como habitualmente ia, frequentava, mas depois do batismo no Jordão, Jesus regressa com a sua missão messiânica para anunciar a palavra de Deus com força. Esses 30 anos que Jesus estava oculto, não sabemos nada. Não sabemos nada de nosso Senhor. Praticamente nada. Mas o que vem nos relatado a partir do seu batismo e depois da manifestação pública aos seus ouvintes, foi-nos relatado muita coisa. Jesus regressa a Nazaré e começa a dar ao seu povo, os da sua casa, os familiares, os mais próximos, os sinais da sua missão
e os sinais da sua revelação gloriosa. O tempo se cumpriu, o Espírito está sobre mim, agora sou eu quem vocês devem seguir, amar, adorar e escutar. Na força do Espírito de Deus, Jesus vem libertar os homens da cegueira espiritual e da cegueira física. Jesus curou fisicamente a muitos, de muitas doenças. E Jesus curou e continua curando muitas cegueiras espirituais. Pessoas encontradas na consciência, na busca de uma falsa verdade, de um outro evangelho que leva para caminhos errôneos. E dessa cegueira espiritual gera o pecado e gera a ignorância. Da cegueira espiritual gera o pecado como bem. E da ignorância, da vivência da mentira ou da meia verdade, gera também esta cegueira humana, irracional. E Jesus, além disso, ele vem proclamar o tempo da graça, o tempo da graça da conversão, o tempo da graça da misericórdia, o tempo da graça do seu amor. Portanto, irmãos, não percamos mais tempo. É hora de conversão, é hora de vida nova, é hora de voltar à oração, é hora de voltar à sã doutrina, é hora de voltar aos mandamentos. Quem é que ama Jesus? Primeira leitura. Quem pratica os mandamentos. E quem diz amar a Deus e não ama o próximo é um mentiroso. E dessa raça de gente está cheia. Não nos enganemos. O falso amor, dotado de ódio por baixo das máscaras e das más intenções, não tem nada de Cristo, não tem nada de Jesus. Isso é amor próprio, egoísmo, quando não uma força humana que vem de fora, dotada de projetos não evangélicos. Nós precisamos entender que é a palavra de Deus que ilumina o homem, e no tempo de conversão precisamos nos voltar para Cristo. Como que alguém pode dizer rezar e amar a Deus enquanto vive no pecado? E diz que está ainda tudo bem, eu estou feliz, está tranquilo, eu não tenho nada para confessar. Mas quando perguntamos, tira-se daí situações dramáticas por falta do conhecimento de Deus, da doutrina e dos mandamentos de nosso Senhor. Ora, se a pessoa caminha dessa forma, ela diz que está tudo bem, a palavra de Deus então não ilumina, ela é conhecedora da palavra e a palavra não ilumina, ela reza e Deus não mostra nada. Nossa Senhora nada fala, os mártires, os santos, nada indicam. Isso é uma conformidade de consciência, achar que Deus a aceita assim como ela vive. E ela diz: pois para mim Deus é só amor e Deus é apenas misericórdia, mas eu só escuto o que eu quero, o que eu desejo, aquilo que faz bem para o meu ego, para a minha consciência. Eu amo Cristo do meu jeito, que aceita como eu sou e estou, e não tenho nada para mudar. A primeira situação dramática na vida humana é o pecado. Basta nós vermos como está o mundo, onde o roubo e a corrupção se tornam normal, onde uma mãe que tem relação sexual com seu filho
Nós estamos vivendo tempos dramáticos, horrorosos. Isso é falta de Deus na consciência, Deus. É falta do temor. O padre disse na sua homilia: aqueles, muitos que estão no inferno, achavam sempre que teriam tempo e brincaram até o último momento. Será que quando nós rezamos, meditamos a palavra, buscamos a Deus com sinceridade, a missa, se estamos em consciência errônea, Deus não fala, Deus não mostra, Deus não grita, Deus não clama dentro de nós? Não sejamos em conformidade com o mundo. Com o mundo. Não podemos estar achando que o pecado é um sentimento, que a vida errada é normativa. Viver na mentira. Quem não guarda os mandamentos, não ama a Deus e nem o próximo, nem a si mesmo. Essa pessoa ela vai construindo um caminho irracional para o seu jeito de viver sem Deus, sem regras, sem nada que a atormente. Porque se a palavra de Deus não nos atormenta, não nos faz questionar, então as coisas estão indo bem mal. Quem não quer se converter, tudo se torna conivente com ele. Por exemplo, quando falamos das roupas indecentes dentro da igreja, de mulheres e homens que vêm de shorts, de bermudas, mal vestidos, não é roupa de missa, nem de entrar na igreja, estão pecando, levando os outros ao pecado. Isso não é vestimenta para o sagrado, e muito menos para receber a Eucaristia. Quando nós falamos disso, as pessoas não se importam, elas pensam que importa é se sentir bem, dar calor, e elas não acham que é pecado, porque a lei está dentro delas, da libertinagem de fazer o que bem entende, porque Deus é bom. Quando nós ensinamos a maneira de comungar bem na boca, as pessoas não escutam, elas não mudam o modo de comungar bem na mão, na boca, continua a mesma coisa, sem reverência, sem comungar na frente do padre. Quando recebe na mão, está com escritos de caneta, está com chave da casa, do carro, está com um terço, tem um monte de coisa na mão. Não se recebe Jesus. Quem recebe na mão dessa forma, isso não é ter fé, isso não é crer que Deus está na Eucaristia. Se a palavra de Deus não iluminarmos, vamos perdendo a direção. Está cheio de católicos nas igrejas de hoje que são de oração e que são de comunhão, que apoiam ditaduras e ditadores, que apoiam ideologias, partidos e países comunistas. E eles dizem: nós é que somos do amor, o outro é do ódio. Meu Deus! Aqui, nesse modo de pensar, está o amor de Deus, está o amor do Cristo. Quem apoia o pecado, os ditadores, pessoas que destroem os países, que falam de pobres, mas estão cada vez mais milionários com os impostos do povo. E se você fala, nós estamos errados. Somos de Deus, comungamos, vamos à missa, somos católicos. É a turma do amor de aparências, mas não ama o seu irmão, que se pudesse matava muitos, porque
porque foi formado por uma mídia errônea de que o bem é mal. Sabe o que é isso? Falta de Deus e de busca de leitura que forma a consciência na verdade. Por isso que a TV, a mídia, jornais, celular faz um mal danado quando não se tem critério, quando a nossa consciência não está indo ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio trazer a libertação do pecado. Jesus veio trazer a salvação da alma. Jesus veio trazer a purificação do homem inteiro, o fim da escravidão, o fim da manipulação, o fim da mentira e do apoio das coisas erradas. Nós sabemos por experiência dos países e dos povos e das nações que poderosos fora de Deus só castigou o povo, e nós continuamos apoiando as mesmas espécies de pessoas. Nunca pensamos ao contrário, porque não estamos pensando como Deus pensa, como Deus quer, como o Senhor deseja nos libertar de toda espécie de escravidão. É isso que Jesus veio fazer, nos libertar do cegueiro. Nos libertar do cegueiro. Mas se nós achamos que o mundo continua bom, lindo, maravilhoso, Alice nos País das Maravilhas, não necessitamos de nenhuma libertação, porque nós já estamos consumidos totalmente pelas trevas deste mundo. É preciso que a palavra de Deus e a oração ilumine a nossa vida, o nosso caminhar, e possamos enxergar direito, corretamente e justamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.